Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre Eros e a República. Fazem algumas décadas, década de 60 mais ou menos, um dos pensadores da escola de Frankfurt escreveu sobre Eros e civilização. Infelizmente, de um momento para o outro, me fugiu o nome do autor, que inclusive já folheei. Eros e Civilização. E nessa obra ele colocava sobre as nossas frustrações para com a civilização, que prometia, através das suas tecnologias sociais e mecânicas e maquinais, resolver muitos das nossas contradições. Mas de repente, nós nos vimos traídos por um Eros que, ao invés de ser manipulado pela sabedoria da razão, se vê infiltrado em meio à sociedade que nós chamamos de civilizada. E muitas barbaridades foram produzidas porque o Eros, que deveria ser contido pelo discurso racional, pelo discurso civilizatório, se infiltra na própria civilização para produzir contradições civilizatórias semelhantes ao que poderíamos chamar de barbárie. Então, esse autor escreveu Eros e Civilização. Eu gostaria de falar agora sobre Eros e a República e das relações eróticas possíveis em uma república. É possível uma república ser erotizada? Ou será que uma república deve manter apenas a sua formalidade e se afastar da erotização? E eu estou entrando nesses méritos devido aos últimos acontecimentos, as últimas fofocas, e fofoca é tema histórico, fofoca é filosófica? Alguém poderia me perguntar. Depende. Porque muitas das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia e muitas das decisões que os homens públicos tomam no seu dia a dia, eles tomam debaixo dos seus edredões, com as suas jovens ou não jovens esposas, com as suas jovens amantes. Afinal de contas, não podemos entender que um homem público está fora do seu corpo, está distanciado dos outros corpos que se aproximam dele, que os homens públicos estão afastados dos corpos femininos ou masculinos que se aproximam dele e, consequentemente, as mulheres também. Ou seja, nossas decisões são afetadas também pelos acontecimentos que ocorrem debaixo dos nossos edredões. Então, quando surge algum rumor de que o presidente da República foi corneado, segundo as péssimas línguas, pela terceira vez relacionado à sua terceira mulher, isso nos causa espécie, mas, ou seja, alguém poderia dizer, mas o que você tem com isso? É a vida particular do presidente. Aí eu pergunto, presidente da República tem vida privada ou particular? Ele pode ter vida íntima, coisa diferente. Não confundamos vida pública
com vida privada. Também não vamos confundir vida privada com vida íntima. Presidentes da República têm vida íntima. A partir do momento que ele apaga a luz do seu quarto, ninguém pode adentrar os acontecimentos. Mas a vida privada vem à tona, porque se trata de um homem público em todas as dimensões. Afinal de contas, a sua vida privada também é protegida pelo aparato público. E, por outro lado, a história também vai buscar todos esses acontecimentos na vida de um homem público, principalmente depois da sua partida, ou seja, quando ele vira história. Afinal de contas, tem até um documentário que trata da vida íntima, particular, ou seja, pessoal, íntima e sexual de Hitler. Ou seja, muitos homens públicos, ao partirem ou até ao estarem conosco ainda, suas vidas privadas são prescrutadas pelas lentes da história, pelas lupas do historiador, do cientista político, do jornalista fofoqueiro, que também tem a sua contribuição, se de fato ele apura os fatos. Então, se a vida privada de homens públicos não fossem passíveis de prescrutação, a história seria amputada em muitas coisas. Então eu gostaria de falar mais sobre isso nesse vídeo. Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente. Comente para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Esse canal que tem dois objetivos: combater o pensamento binário nas redes sociais, o nós e eles fácil, como se o mundo fosse um mundo dividido em eus e não eus. Vivemos uma sociedade altamente narcisista. É a sociedade da selfie. Tudo o que acontece tem que ter o nosso rosto. Selfie. A selfie é uma representação muito real do mundo atual. Tudo tem que ter o nosso rosto. Então, se tudo tem que ter o nosso rosto, a realidade tem que ter o meu rosto. E aquilo que é um não meu rosto é meu inimigo. Por quê? Porque eu não tenho meu rosto. É meu inimigo não no sentido categórico, né? Porque o nosso inimigo de hoje não é um inimigo que é transformado em outro de fato. O nosso inimigo é o inimigo projetado por mim. É um eu que eu projeto. Tem muito isso na atualidade. Isso é descoberto e foi descoberto e está sendo redescoberto hoje por esse comportamento neofascista. Porque o fascismo, eu falo fascismo às vezes, mas eu creio que o certo é fascismo. Porque o fascismo, ele não tem problemas com o outro, de fato. Porque o outro do fascismo é um outro que ele cria. É um outro que é uma Globo comunista, que só na cabeça deles existe. São os bancos que são comunistas. É um Alexandre de Moraes ditador. É um outro criado. E é um PT comunista que vai dar um golpe de esquerda e transformar o Brasil numa Cuba, numa Venezuela. Ou seja, é um outro criado. E esse outro criado tem que ter o meu rosto, tem que ter a minha convicção. Ou seja, a realidade precisa ter o meu rosto e o outro que eu crio o meu rosto precisa ser colocado nele a partir das minhas convicções. Então até o outro é um outro que sou eu.
Isso é muito comum hoje nos nossos comportamentos narcisistas. Então, vamos combater esse pensamento binário e abrir os livros do mundo, as páginas do mundo, as páginas da vida diante da realidade. E esse canal também tem o objetivo de, além de combater o pensamento binário, de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, vamos para o debate público, né? Vamos para o debate público, não vamos nos conformar apenas em sermos os tios e as tias ou os chatos da greve, né? Esse comportamento de que a escola é uma segunda casa é bom por um lado, mas por outro lado cria um aspecto assim muito de família às vezes, como se o professor fosse o pai ou a mãe, e esse comportamento precisa ser questionado, porque o que nós somos? Profissionais da educação, e devemos ser tratados como profissionais da educação a ser valorizado, evidentemente. Então vamos ao tema de hoje. A erotização na República ou a erotização da República. Dizem as más línguas, ou seja, a ex-mulher do presidente do PL, do boy, olha, eu estou com a mente hoje, mas vamos chamar de boy. O presidente do PL, aliado, que for aliado de Bolsonaro até pouco tempo, e a ex-mulher do tal boy, né? Costa Neto, se eu não me engano, esse é o sobrenome dele. Não é Costa Neto, não. Não, esqueci o nome do boy. Mas, segundo a mulher dele, a esposa do Bolsonaro teria tido alguns casos com o boy. E as más línguas, as péssimas línguas, as línguas felinas e fofoqueiras, odeio fofoca, gente. Eu odeio fofoca. Isso aqui é um comentário, tá? Isso aqui é só um comentário filosófico. Mas, segundo as más línguas, a mulher do Bolsonaro transitava pelos caminhos tortuosos da sensualidade do Congresso Nacional, passava na mão de alguns, nada contra, né? De alguns deputados, mas isso é fofoca. Mas a fofoca pode ser verdade, pode ser mentira, e também faz parte da história. A fofoca é histórica. Evidentemente que a fofoca como fato histórico tem que ser identificada como fato histórico. Porém, o fato, se ocorreu ou não, aí já é papel das investigações do próprio historiador, do próprio jornalista, do próprio cientista político que vai caminhar por esses lugares. Agora, essas coisas são importantes? Penso que sim. Porque muitas das decisões de um homem público são tomadas nos bastidores desse mundo. Por exemplo, vamos buscar lá no passado. Os destinos da Inglaterra foram completamente modificados a partir do momento que um rei chamado Henrique VIII quis casar com uma mulher chamada Ana Bolena. E ele queria, evidentemente, se separar da sua mulher. Mas a Igreja Católica não permitia que tal ocorresse. Como a Igreja Católica não permitia que tal ocorresse, a Igreja Católica foi contrariada, ou seja, Henrique VIII resolveu então contrariar a Igreja Católica. E ao contrariar a Igreja Católica para poder se casar com Ana Bolena, ele criou a Igreja Anglicana, cujo sacerdote máximo é o próprio imperador. E esse acontecimento, esse rompimento com a Igreja Católica trouxe muitas e muitas modificações
na vida da Inglaterra. Então percebam que, mesmo sendo um acontecimento aparentemente de mera fofoca, interferiu nos destinos da nação inglesa. Então, é importante, essas coisas são importantes? São. São porque muitas decisões tomadas, muitos comportamentos de homens públicos têm a ver também com histerias das suas frustrações sentimentais, sexuais. Ou seja, Hitler, por exemplo, foi histriônico do jeito que foi, mas segundo investigadores, porque ele se frustrou em vários momentos da sua vida. E aquilo gerou um ressentimento em Hitler. E o ressentido, muitas das vezes, precisa criar um inimigo. E Hitler criou um inimigo. Assim como o nazismo e o fascismo criam inimigos. E assim como as pessoas hoje estão criando inimigos. Criando um outro para chamar de eu. Curioso, né? As pessoas criam outro, inventam outro e criam outro para chamar de elas. E isso está acontecendo muito. Então, eu tinha certos pudores para falar sobre se Bolsonaro é chifrudo ou não. Hoje eu creio que essa fofoca é histórica. E o que me causa espécie também é que, se isso for verdade, se Bolsonaro é corno, Bolsonaro, na minha modestíssima, a não ser que alguém me dê outra informação, é o primeiro. Seria, se é, o primeiro presidente corno da história do país. E termos um primeiro presidente corno da história do país é coisa de causar espécie na gente, sim. Por quê? Porque um presidente da República, ele pode ter vida íntima. No quarto dele ninguém entra. Mas vida privada, não. Porque toda a vida privada dele também recebe proteção do aparato público. Então, a pergunta é, será que o presidente da República tem o direito de ter vida privada? Se todo o aparato da República é destinado a proteger a ele e a sua família, então eu gostaria de fazer aqui, de dar uma definição. É direito nosso e é dever nosso prescrutar se a primeira-dama Michele corneou o presidente ou não. Porque se Bolsonaro é corno, Bolsonaro, além de ter feito um governo horroroso, é o primeiro presidente corno da história do Brasil. É para fechar com chave de alumínio. Para fechar esse governo vergonhoso com chave de alumínio. Olha, tomara que seja só fofoca. Porque também não estou aqui para ficar torcendo pela desgraça total das pessoas. Até mereceria. Porque é uma pessoa que trata os mortos de Covid como ele tratou. Sabe? Até mereceria que eu torcesse para que isso fosse verdade. Mas não é do meu estilo. Não é do meu estilo. Mas é dever nosso, como filósofos, como jornalistas e até como historiadores ou cientistas políticos, que pessoas prescrutem sobre isso. Mas afirmo, a não ser que alguém me prove o contrário, se Bolsonaro é corno, ele é, a não ser que alguém me mostre o contrário,
o primeiro presidente corno da história do Brasil. Ok, galera? Vocês são do coração.